Ficar de pé para a gente ler a palavra de Deus. Livro de Juízes, capítulo de número 13. Hoje nós vamos falar do último juiz. Bastante conhecido das crianças, viu? As crianças é para ficar quieta, viu? Presta atenção. Não eu vou chamar o nome de vocês aqui de cima. As crianças conhecem a história de Sansão. Quem já ouviu falar da história de Sansão, diz amém. Vixe, ninguém sabe. Quem já ouviu falar de Sansão, diz amém. O cabelo de Sansão era bem curtinho, não era? Era ou não era? Meu Deus. O professor precisa melhorar, viu, irmão? Veja a deficiência, viu? Só Jesus. Capítulo 13. É porque cortou, né? Tá certo. Eles já responderam na frente, tá certo. Louvado seja Deus. Capítulo 13, versículo 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Amém? Quem necessita de oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez na Tua presença estamos, agradecidos ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, e aqui chegamos porque o Senhor é quem tem cuidado de nós. Continua, Senhor, com as Tuas mãos estendidas sobre as nossas vidas, nos guardando, nos livrando de todo mal, pois sem Ti, Senhor, nada somos. Pai, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero que você sente com a Bíblia aberta. Eu sei que a maioria dos irmãos já leram esses capítulos. Eu pedi aos irmãos há meses atrás para os irmãos lerem todo o livro de Juízes. Eu vou tentar de maneira rápida, mas bem objetiva, falar um pouco a respeito de Sansão, para que você entenda. E eu preciso que você fique atento. Porque se você for prestar atenção numa criança que grita, numa criança que fala, numa criança que mexe, você vai perder a atenção da palavra. Criança é criança, então deixa ele ser criança. A gente não precisa se trocar com menino, não. Menino é menino. Né? Menino é menino. Menino só faz coisa de menino. Não adianta você querer que ele faça coisa de adulto, que ele vai continuar sendo menino. Certo? E se você der atenção a ele, aqui é o que ele quer. Então, assim, preste atenção na palavra, que às vezes a zoada que uma criança faz você perder aquilo que Deus quer falar ao seu coração, certo? Então, eu peço a sua atenção. Eu quero que você lembre de tudo que a gente já falou desde o início do livro de Juízes, que é uma repetição do que vem acontecendo na história dos juízes. A história dos juízes, os juízes que foram levantados em Israel, foi justamente um exemplo para nós, para a gente entender que na nossa vida cristã, na nossa vida, na nossa caminhada para o céu, nós vamos ter momentos parecidos com o deles. Nós vamos ter momentos de desânimo, de falta de fé. Daqui a pouco a gente se reanima, o Senhor nos dá força, a gente vence uma batalha, depois a gente tem paz. Aí quando a gente tem paz, a gente esquece da bondade de Deus e volta a fazer tudo errado novamente. A história se repete. E eu quero chamar a sua atenção para o primeiro versículo que a gente leu aqui, porque ele vai dizer que o Senhor os entregou, porque eles passaram mais quantos anos? O Senhor entregou ele na mão dos filisteus por mais quantos anos? 40 anos. Irmãos, 40 anos não são 40 dias. Não são 40 dias, são 40 anos.
40 anos. É muito tempo que Deus deixou que os filisteus tirassem a paz do povo de Deus. Já pensou nisso? Deus permitiu que aquele povo se levantasse contra o povo de Deus durante 40 anos. E aqui eu estou falando dos 40 anos nesse momento histórico, porque vocês lembram que a gente já falou tempos atrás o que tinha acontecido, o que aconteceu com Gideão, né? O que aconteceu na época de Débora, o que foi acontecendo, e toda vez eles caíam no mesmo jeito, toda vez que eles caíam, pegue peia, tome tempo, sofrendo, passando por situações difíceis. E se você prestar atenção, os primeiros juízes, eles eram juízes tementes a Deus, juízes cheios de fé, homens e mulheres que tinham a coragem, que cria realmente em Deus. E aí a gente chega em Sansão. Quando a gente chega em Sansão, se você for observar direitinho, Sansão não é esses crentes todos, não. Se você prestar atenção, Sansão não é um exemplo de cristão a ser seguido. Não é um exemplo de crente. É não. Mas, pastor, o senhor está equivocado porque ele está lá naquele mural dos heróis da fé, está lá Sansão. Sabe por que o nome de Sansão está lá? Porque Deus quer dar para nós uma lição tão grande que a gente esquece dela. A das maiores lições que Deus quer dar para a gente, escrevendo o nome de Sansão lá, é para dizer para a gente que é o poder dele que opera, e não a santidade do homem. Quando Deus quer agir através de alguém, Deus usa aquele camarada que, mesmo não conseguindo ser fiel, constante, sempre abundante na obra do Senhor, mesmo não conseguindo, mas Deus não deixa de usá-lo para o propósito do próprio Deus. Se você for observar o que vai falar a respeito de Sansão aqui, ele já nasce a partir de um milagre. A história dele é parecida com a história de outros heróis da fé. Ele nasce de uma mãe que era estéril. Já é um milagre. Ele nasce através da revelação de um anjo. Um anjo chega e diz o que vai acontecer. Isso é maravilhoso. O anjo diz como é que ele deve ser tratado, de acordo com a lei que havia para os nazireus, que está lá em Números capítulo 6, do versículo 1 ao 21. Lá você vai encontrar como é que deveria ser aquelas pessoas que eram consagradas e separadas para Deus, como é que elas deveriam ser separadas do mundo, não podiam se contaminar com nada. Não podia beber nenhuma bebida forte, nem vinagre, nem casca de algumas sementes ele podia comer. Porque ele era santo, ele era um nazireu, era alguém separado para Deus. Não podia se contaminar, não podia tocar em nada morto. Não podia beber bebida forte, não podia tocar em nada morto. E a lâmina não podia passar na sua cabeça, não podia cortar o cabelo. Pelo menos essas 3 características identificavam alguém que estava separado para Deus, era um nazireu. Sansão nasceu para isso. Só que a gente precisa entender o seguinte, Sansão não fez voto nenhum para ser nazireu, viu? Normalmente ser nazireu é uma escolha da pessoa, mas nesse caso não, Sansão não pediu para nascer. Foi uma revelação de Deus. E na revelação, Deus vai deixar bem claro para ele: olhe, a mãe precisa viver uma vida santa igual a do filho. A gente se pergunta por que isso? Porque é o exemplo que ele ia ter. Ela também tinha que cumprir aquilo. Não podia beber, não podia tocar em nada morto e nem podia rapar o cabelo. Sansão nasce sabendo o que deveria fazer,
E vocês já perceberam, se vocês leram o texto, vocês vão ver que ele faz as 3 coisas que não deve fazer para ser uma pessoa santa, para ser uma pessoa separada, para ser uma pessoa escolhida por Deus. Ele não podia beber. Aí ele inventa de casar. E no casamento ele faz um banquete só de bebida. Bebe até não querer mais. Ou seja, já faz errado. Quando ele foi pedir a noiva em casamento, no meio do caminho ele encontrou um leão. Rasgou o leão no meio, deixou lá, não deixou os pais. Os pais não sabiam o que ele tinha feito. E ele foi. E no momento que tinha fome, ele passou e viu o corpo do leão morto. Foi lá e achou mel. Pegou o mel, comeu e deu para os seus pais também. Ou seja, ele não podia tocar em nada morto. E ele se contaminou de novo. Ele não podia rapar o cabelo, mas ele disse para Dalila como é que fazia. Foi rapado o seu cabelo. Me diga qual é o exemplo de santidade que esse homem tem. Me diga qual é o exemplo de cristão que esse homem tem. Me diga qual é o exemplo de uma pessoa que obedece a Deus, que Sansão serviria de referencial para nós. Você vai olhando assim, você vai perceber que não tem. E por que é que Deus deixou ele lá? E por que é que Deus colocou ele na galeria dos heróis da fé? É para a gente entender que o poder de Deus se aperfeiçoa mesmo quando somos fracos. Deus usa-nos apesar da nossa fraqueza. Deus nos usa apesar da nossa desobediência. Deus nos usa apesar das nossas falhas. Porque Ele não está contando com a nossa santidade para Ele fazer algo. Não, Ele está contando com a nossa obediência, com a nossa perseverança, com a intenção do nosso coração, com a santidade que a gente precisa ter. Ah, pastor, então o senhor está querendo justificar que se eu errar, então dá certo eu continuar fazendo a obra errada mesmo, porque está tudo bem. Não está bem. Deus não tem o culpado por inocente. Todo aquele que erra, paga o preço. Você quer entender o que Sansão passou? Pare para pensar. Sansão tornou-se, mesmo sendo o comandante dos exércitos de Israel, você percebe que ele era orgulhoso. Ele nunca lutou com o exército dele. Se você vê as histórias, ele só luta sozinho. Se você notar, ele gostava de se exibir, de se gloriar. Ele gostava de estar junto com as meninas, né? Se você perceber, você vai ver que ele é apaixonado pela vida. Você vai ver lá que ele vai atrás da mulher, ele acha a mulher bonita e fora do arraial. A mãe dele e o pai dizem, meu filho, aqui no meio do povo da gente não tem não. Você tem que ir buscar lá fora. Ele disse, não, eu quero. Ou seja, a soberba da vida, eu quero, eu posso, é ela que eu quero. Leva os pais. Quando chega lá, é enganado. É traído pelas suas convicções. Quantos crentes a gente encontra assim? Que não vivem uma vida, o evangelho de verdade, foram chamados para ser santo, foram chamados para ser separado, foram chamados para não andar do jeito do mundo, mas eles estão aqui dentro da igreja, fazendo do jeito que eles querem, de vez em quando Deus abençoa e eles acham que está tudo bem. Na verdade, eles estão se enganando. Deus não vai cobrar? Vai. É por isso que a gente encontra muito crente decepcionado. Porque pensa que as amizades do mundo lá fora, aquilo que ele conseguiu com a sua habilidade, com o seu carisma, aquilo dali foi fruto realmente da sua capacidade e lá na frente se decepciona. Por quê? Porque não foi por Deus. Foi pela sua própria vontade, pelo seu próprio prazer, só para satisfazer o seu desejo, e não a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que nós sejamos santos em toda a nossa maneira de viver.
que nós vivamos uma vida separada do mundo, que nós tenhamos o nosso corpo, a nossa mente irrepreensível para Deus. Esse é o desejo de Deus para nós, que nós vivamos uma vida de santificação, de separação do mundo, cada vez mais afastado do mundo. Mas o que é que a gente faz? A gente faz ao contrário, a gente acompanha a onda do mundo, a moda do mundo, a tendência do mundo. Na hora da angústia, a gente corre: Jesus, me reveste, me dá força. E Jesus, pela sua misericórdia, faz como fez com Sansão, dá força. Aí a gente, para se mostrar forte, vai, arranca as portas da cidade, sai arrastando, bota em cima do monte, para dizer que a gente é crente e pode. E não sabe que está afastado de Deus, está pagando o preço. Entenda uma coisa, meus irmãos, não é porque Deus está te abençoando, não é porque Deus está te dando saúde, não é porque Deus está abrindo as portas, que Ele está concordando com o que você está fazendo, não. Não se engane, não. A maior enganação que pode acontecer para uma pessoa, ela se iludir pensando que Deus está concordando só porque Ele está abençoando. Meu filho, o sol quando nasce, nasce para gente boa e para gente ruim. Nem se preocupe, Deus não faz acepção de pessoa. Deus, quando resolve abençoar, Ele abençoa todo mundo. Agora nós, como cristãos, como pessoas que entregamos nossa vida para Deus, como nazireus de Deus, nós precisamos viver uma vida santa. Quem tem que viver sou eu, quem tem que se esforçar sou eu, quem tem que tentar viver cada dia mais santo sou eu, não é pelos outros, não é porque os outros estão mandando, não é porque o pastor está dizendo, não, meu filho, você tem que viver porque você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa ser orientado por Deus o tempo inteiro. Você não pode estar se confiando somente, não, mas eu fui escolhido, Deus me escolheu. Sansão tinha essa coisa de, não, Deus me escolheu para ser o comandante, eu sou o chefe, eu sou o bom, eu sou o bonito. Você percebe isso nas entrelinhas da história. Ele sai de um barco furado, de um casamento, se precipita lá, faz um desafio. A mulher que ia ser a mulher dele consegue, através de muito choro, convencer ele a contar qual era o enigma. Ele conta, e aí ele perde o desafio que tinha feito. E ele vai e mata 30 homens, pega as capas para cumprir a promessa. E isso justifica, irmão? Você imagine nós, cristãos, a gente se precipita nos nossos compromissos com alguém, quando vê que não vai cumprir, aí o que é que a gente faz? Vai por trás, mata 30, para cobrir o erro. É um abismo puxando outro abismo. Por quê? Porque saiu do propósito de Deus, saiu da vontade de Deus, não está andando na vontade de Deus. Não, mas o meu cabelo continua grande. Se meu cabelo está grande, Deus é comigo. Se eu tenho aparência de crente, Deus é comigo. Se eu sei falar como crente, Deus é comigo. Se eu sei cantar como crente, Deus é comigo. Se ninguém pode me apontar nada, Deus é comigo. Mas Deus sabe a intenção do teu coração. Todo mundo vê a aparência, mas Deus vê o que tem lá dentro. E isso conduz o homem para um caminho. Sansão sai dessa furada. Pega uma raposa, amarra o rabo, manda tocar fogo na seara dos filisteus. Né? De vez em quando eu brinco com os irmãos, tocar fogo na jabiraca dos filisteus, tocar fogo na seara dos filisteus. Eu não vou entrar no mistério de como foi que ele pegou aquelas 300 raposas, amarrou em pá, amarrou o rabo, tocou fogo e botou as bichas para correr. Eu não sei como foi que fez isso, mas eu sei que Deus ajudou ele a fazer. Sabe o que é que eu vejo nisso, irmão? Às vezes, mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas fraquezas, Deus nos ajuda a atingir o propósito. Qual era o propósito? Se você for perceber, Deus impulsionava Sansão para arranjar confusão com os filisteus. Por quê? Porque Deus queria castigar os filisteus.
Você imagina se Sansão vivesse uma vida santa mesmo? Se ele fosse um caba na risca, sem erro. Ora, os filisteus tinham se acabado na primeira rodada. Sabe o que é que eu aprendo aqui, irmão? Tem luta lá na tua casa que você não vence. Porque você não é santo como deveria ser. Porque você não se purifica como deveria se purificar. Porque você não paga o preço que deveria pagar. Você sabe o que fazer, sabe quando fazer, sabe como fazer, mas é melhor não. Deixa, não, isso vai ser radicalismo demais. Não precisa disso, não. Vão me interpretar mal, vão entender, vão pensar que eu sou santo demais. Vão pensar. Aí, olha, Sansão vai levando a vida naquela moleza. Sai de uma furada, aí não tem o que fazer, encontra Dalila. Ô, Dalila abençoada. Porque pensa numa mulher, alguns dizem que ela não era tão bonita assim, não, mas era muito. O homem ficou apaixonado, arriou os 4 pneus, o estepe, secou tudo. Louca. Ou seja, quantos de nós se apaixona pelas coisas do mundo tão fácil? Se apaixona pelas coisas do mundo ao ponto de perder a santidade, o que representava a pureza e a santidade, aquela cabeleira dele. Ele já tinha se perdido na bebida, ele já tinha se perdido tocando em coisa impura, e agora se entrega nos braços de Dalila. Quantos de nós está assim, ó, apaixonado por Dalila? Não, pastor, isso não tem nada de mais não, é uma coisa normal, eu continuo sendo santo, eu continuo participando do culto, eu continuo orando, eu já estou na igreja, está tudo certo, isso aí não... Conversa, isso é besteira. Vai, irmão, vai dizendo que é besteira. Para Sansão era besteira. Sansão chegou ao ponto de ficar mentindo e achando graça. Como é que eu faço, Sansãozinho, para tirar suas forças? Não, Dalilinha, basta você amarrar um negócio na minha cabeça, umas cordas novas, amarrar minhas tranças. Ele dizia, mas você mentiu para mim, mentiu de novo. Ou seja, já estava com a cara lisa de tanto mentir. Sansão era crente, viu? Escolhido por Deus, viu? Tinha sobre ele o sinal de santidade, que era o cabeleira grande. Ou seja, não dava para dizer, não, aquele dali não, Sansão foi escolhido por Deus, aquele dali é um homem de Deus, aquele dali é uma mulher de Deus. Mas está se entregando para as coisas do mundo. É rendido. É rendida às coisas do mundo. Não, eu não vou dizer nada com ele, não. Eu não vou dizer nada com ela, não. Não, porque assim, se não o quê? Se não o quê? Jesus te chamou para ser atalaia. Jesus te chamou para ser anunciador. Jesus te chamou para ser arauto da verdade. Jesus te chamou para falar a verdade. Jesus não te chamou para dizer, não, irmão, mas mais ou menos vai dar certo. Não tem mais ou menos. Ou você é, ou você não é. Ou você ata, ou você desata. Não dá para ficar pendurado, não. E Sansão, está aqui um exemplo. Escolhido por Deus, sabia o que tinha que fazer, fez tudo errado. Tudo errado. Aí você pensa que Deus deixa barato? Emocionalmente, nunca teve a mulher que queria? Nunca teve paz? Mas não era um homem de Deus, uma mulher de Deus? Era, nunca teve. Por quê? Porque sabia o que tinha que fazer, mas não fazia. E quando perde o exemplo de santidade, que representava a santidade, que era aquela cabeleira bonita, aquilo leva ele ao ponto de perder até a visão. Espiritualmente falando, ele já vinha sem visão faz tempo. Ele já vinha cego fazia tempo. Ele vinha muito cheio de orgulho, de soberba.
uma pessoa egocêntrica que pensava só nele. O meu sentimento, a mulher que me deram, a mulher que era minha, vocês deram para outro, eu quero aquela porque eu escolhi. Já vinha cego, fazia tempo. E literalmente, ele perde a visão. Quando ele comete esse último pecado, que é de entregar a santidade, ele perde a visão por completo. Perde a visão por completo. A gente gosta muito dessa parte. Mas Jesus foi tão bom, né? Teve misericórdia dele, renovou a sua. Ele já tinha nascido com o propósito de destruir os filisteus. E a desobediência dele em não viver de acordo com o que Deus tinha falado a respeito, através do anjo para ele. A desobediência dele só foi protelando aquilo para chegar no finalmente um homem cego, desmoralizado e sem visão. Mas ele pediu a Deus pela última vez a força. Qual foi a vantagem disso? Claro, Deus já sabia, Deus tinha propósito, Deus usou isso para vencer os filisteus, usou, mas desde o princípio era isso que Deus queria para ele. Não, Deus queria que ele fosse santo. Deus queria que ele vivesse um ver santo. Deus queria que ele vivesse de acordo com a vontade de Deus e que fosse exemplo para as nações. Agora, por misericórdia, Deus vai até o finalmente com ele. Ele destrói e mata muito filisteu. Amém, glória a Deus. Mas a gente precisa entender que nós temos que viver um viver santo hoje, constante, todo dia. Nós precisamos, irmão, todos os juízes que são levantados aqui, todos eles são exemplos de vida, do que fazer e do que não fazer. A gente aprende com juízes que tem momentos que a gente tem que dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, mas confirma só isso aqui, só para tirar a nossa dúvida. Tem outros momentos que a gente não tem que questionar, não, é só dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, e pronto. Tem momentos que nós estamos num estado desse, e nós precisamos reconhecer isso, e mudar o nosso jeito de agir, a nossa forma de andar, a nossa forma de proceder. Se você observar, ele passava mais tempo na terra dos outros do que na terra dele. Ele passava mais tempo fora da casa de Deus e na casa dos outros. Como é que vai ter uma vida santa? Se as suas amizades são do mundo, se os seus amigos são do mundo, você não tem um amigo cristão, como é que você vai ter firmeza? Não tem, né? O livro de Juízes não terminou não, viu, irmãos? Eu só terminei Sansão por enquanto. Eu gostaria, irmãos, nesta noite de... Carlos, sumiu, o Carlos está aqui até ainda agora. Eu gostaria de